E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Antes de mais nada, tá, eu vou fazer algumas ressalvas antes de começar o vídeo. Primeiro, se você escutar algum barulho externo diferente, tá? Porque estamos em pleno feriadão aqui no Japão. E nisso já dá para você sacar que muita gente está dentro de casa, vai fazer barulho, vai acontecer, vai. Tanto que a recicladora do lado da minha casa aqui está trabalhando em pleno vapor, então tá uma barulheira danada. Segundo, tá? Você vê que a imagem, o som está diferente dos vídeos corriqueiros, porque eu estou no notebook, eu não estou no celular. O notebook é antiguinho. Né? E eu não estou fazendo dinheiro no YouTube que eu consiga fazer investimentos em equipamento. Então a gente se vira como dá. Tá? Terceiro, tá? Isso aqui não é um vídeo de viés político, de forma alguma. Tá? Calhou de ser o Lula, tá? O presidente que assinou essa medida provisória. Mas não tem nada a ver. Se fosse algum outro presidente, falaria do mesmo jeito. Tanto que o negócio não é nem atacar o Lula, nem o Haddad, ou o Tachad, né? Ou seja lá quem for. É para falar dessa medida provisória aqui. Então eu fiz essas ressalvas já para ter um começo, assim, uma introduçãozinha assim, básica, entre aspas. Por quê? Sempre vai aparecer alguém para falar, ah, mas é o Lula isso. Não, independente de que presidente é. O negócio é o teor dessa medida provisória. Tá? Mas vamos lá. O Lula, ele assinou essa medida provisória, tá? Tanto que você vê que já está aparecendo aqui na tela. Eu quis gravar no notebook, por quê? Porque eu vou trazer, como é que se fala assim, o diário oficial que está aqui, tá? Tem a nota também do, da Previdência não, da Presidência, me desculpe, tá? Da medida provisória que está aqui. E do que fala isso? Sobre taxação de ganhos no exterior. Isso vai afetar como a gente japonês? Vai afetar de seguinte forma. Nós que moramos no exterior, ou as pessoas que estão no Brasil, que investem no exterior e têm ganhos no exterior, elas serão taxadas. Então, já dá para você sacar o quê? O perigo de você perder dinheiro. E é isso que eu vou trazer para você. Igual, por exemplo, um grande exemplo. No Japão, a taxa de juros é muito pequena. E tem o Banco do Brasil aqui no Japão. Então, as pessoas que deixam dinheiro no Banco do Brasil, dependendo do montante, não rende grandes coisas. E se você, na hora de repatriar esse dinheiro para o Brasil, for taxado, você vai perder totalmente, né? Ou uma parte desses rendimentos que você ganhou aqui. Fez lógica? Não fez lógica nenhuma. Tá? Tanto que eu acredito que até o próprio Banco do Brasil ele será afetado de uma maneira direta depois que as pessoas caírem na real sob o perigo dessa medida provisória, essa MP aqui. Tá? Tanto que saiu já no Diário Oficial, já está valendo, tá? E depois eu vou destrinchar ela com você. Tanto que eu já deixei até separado aqui alguns termos que estão no Diário Oficial, que no caso é o termo caput. Tá? Então já aprende aí o que é o termo caput. Porque em uma parte da medida provisória aparece esse termo caput. Tá? Termo em latim que significa cabeça. Refere-se ao topo de um artigo de lei quando contiver incisos ou parágrafos, né? Ou parágrafos. É a parte inicial, ou seja, o enunciado primordial do artigo. Tá? Então, aquele ali é o que já dá a ideia inicial daquele artigo ou parágrafo. Então, caso apareça a palavra caput, eles vão colocar lá a numeração e o caput, para não ter que reescrever tudo de novo. Tá? Tanto que tem uma outra aqui também, que vai aparecer aqui, que é a palavra trust, tá? Que tem um sistema de investimento chamado trust. E nisso, o que acontece? São pessoas que delegam empresas ou uma outra pessoa para tomar conta dos seus patrimônios no exterior. Aí é aquela velha história. Dependendo da forma que era feito, isso aqui era feito em uma questão de paraíso fiscal, para a pessoa não ser taxada. Né? Ia pegar na mão de um laranja, de algum outro ali. Só que com a forma que dessa medida provisória que o Lula fez, vai pegar
uma gama de pessoas. Então ele está fechando o cerco mesmo. Então o que, que é o trust? Em português, no caso da palavra inglesa, trust, significa confiança. Quando levado ao mundo dos negócios, ela dá nome a um tipo de empresa estrangeira cujo objetivo é terceirizar a administração de bens de terceiros de uma pessoa ou grupo familiar. Então agora você já sabe o que, que é trust também. Tá, vamos lá. Aí tem a medida aqui do já oficializado, do Diário Oficial. Tá? Eu não vou fazer por aqui porque as letras são muito pequenas. Para a gente acompanhar tudo é meio complicado. Então já peguei uma outra aqui, tá? Também, que é oficial. Tanto que você vê, ó, que tem a página do Planalto, Gov, tem todas as informações oficiais de uma forma maior que dá para nós destrincharmos. Só que antes disso, tem saído na mídia, tá? Isso aqui. Então eu vou trazer para você o resumão que a mídia está soltando. Aí depois nós vamos destrinchar para você ver o perigo disso, tá? O governo federal publicou uma MP, tá? A medida provisória, que tributa o rendimento de aplicações financeiras no exterior de residentes no Brasil. As regras valerão a partir do dia 1º de 2024. Então é aquela velha história, japonês, eu estou no Japão, por que, que isso vai me afetar? Porque uma hora você vai voltar. Claro que vai ter aquelas pessoas que vão morar o resto da vida aqui, mas aquela que vai voltar para o Brasil, ou que tem pessoas lá nomeadas para tomar conta das coisas dela, vão entrar nisso aqui. Você entendeu como é que é o perigo da coisa? E nisso entra a tributação. Mas vamos lá. Com a medida, o governo tenta ampliar a receita com as pessoas que têm dinheiro em paraísos fiscais, entre aspas, tá? Não é só isso. Você vê que nós, pessoas comuns, não temos dinheiro em paraíso fiscal, mas seremos taxados igualmente, tá? Por isso que eu falo que o negócio é perigoso. O projeto também servirá para compensar parte da perda arrecadatória com o aumento da faixa de isenção de imposto de renda. Sim, o imposto de renda, ele, como é que se fala assim, teve uma, como é que se fala, a isenção de imposto de renda, ele teve um aumento aí. A medida provisória foi publicada na segunda-feira, tá? O Lula anunciou no domingo, 1º de maio de 2023, então você vê que eu corri já para trazer isso para você, já para você ter ciência do que você pode tentar imaginar para você proteger o seu dinheiro. No caso, a MP é de número 1171, foi assinada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, né? O famoso taxado. Né? Vamos lá. Entram na tributação aplicações financeiras. Presta bem atenção, ó. Depósitos bancários. Então é aquela velha história. Pessoas que têm contas em banco aqui, que o dinheiro está lá na conta, já entra, tá vendo? Depósitos bancários, certificados de depósitos, cota de fundos de investimentos, instrumentos financeiros, apólices de seguros, certificados de investimento ou operação de capitalização, depósitos em cartões de crédito. Então, aquela velha história, a pessoa que está no Brasil faz um depósito via cartão de crédito para outro canto, você já sabe o que entra. Fundos de aposentadoria ou pensão, aí entra aquela velha história, né? No caso, fundo de aposentadoria ou pensão. Dependendo, tá? Não é certeza ainda. Por que eu falo esse tipo de coisa? Como essa medida, ela foi saída agora, só que nas minúcias ainda não foram, como é que se fala assim, destrinchadas, então não dá para fazer, como é que se fala, aquele 100% de certeza. Mas tem pessoas que, por exemplo, elas pegam o ressarcimento do Chacai Roquei para receber no Brasil. Tá? E em cima disso, pode ser que usando essa parte aqui, fundo de aposentadoria ou pensão, quando chegar no Brasil, a pessoa vai ter que declarar, no caso, no imposto de renda, e ela vai ser tributada. E a tributação não é baixa. Já deu para você sacar o tamanho do perigo da coisa. Continuando. Títulos de renda fixa e de renda variável. Derivativos e participações societárias. É a mesma coisa. O cara monta um negócio aqui no Japão, vai para o Brasil, e de lá do Brasil, né, toma conta do negócio aqui no Japão.
E aí? Vai ser tributado também. Da mesma forma que a pessoa, se ela estiver dependendo de uma casa, ela ganhar aluguel e na hora que ela repatriar esse dinheiro do aluguel para lá, ela vai ser tributada. Então já viu como é que vai ser, como é que o brasileiro aqui no Japão, não só o brasileiro, tá? O estrangeiro em geral que trabalha aqui no Japão, né? Desculpa, nesse ponto é só o brasileiro mesmo. Já estava falando besteira. O brasileiro, quando ele for repatriar o dinheiro para o Brasil, ele vai tomar na orelha. Muito na orelha. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso. Muito. Então você vai ter que pensar muito bem a forma que você vai usar para fazer a repatriação do dinheiro para você não ter grandes perdas. Mas continuando. Rendimentos aqui. Remuneração produzida por aplicações financeiras, como ganhos em moedas estrangeiras, é aquela velha história, você está ganhando em ien. Então, quando você repatriar para lá, para o Brasil, para converter para real, entra nessa cláusula aqui. Tá? Juros, prêmios, comissões, ágio, deságio, participação de lucros, dividendos, ganhos em negociações no mercado secundário e rendimento na venda de ações de entidades não controladas em bolsas de valores no exterior. Então já dá para você sacar, mesmo se você estiver no Brasil, se você investir numa bolsa de valores que seja de outro país, que não seja do Brasil, em empresas do exterior, ó, tu vai ser taxado. Então, por isso que eu já estou trazendo já para você ficar esperto, para você não perder dinheiro, para você que mora aqui no Japão ou mesmo no Brasil, não perder dinheiro. Tá? Os ganhos até 6 mil reais ficarão isentos. De 6 mil a 50 mil, a alíquota será de 15%. Acima de 50 mil reais, o imposto cobrado pela Receita será de 22,5%. A japonesa é apenas 15%. Não subestima 15%. Tá? Quanto maior o montante, 0,01%, ele faz toda a diferença. Tá? Então, pisa no freio aí. Então, no ato de você fazer certas repatriações de dinheiro, faça abaixo de 6 mil, para você ficar isento. Porque se você fizer acima disso, tá? Ou seus ganhos no exterior, como é que se fala, com rendimentos, superarem os 6 mil reais, você vai ter que declarar isso e pagar o imposto de renda sobre isso. Por que eu estou falando isso? Porque como é que se fala? Na medida provisória, ele fala sobre atualização de bens, tá? Para o imposto de renda. Então já dá para você sacar que o governo Lula, ele quer saber o que você tem, tá? Por minúcias para poder te taxar. Para você que mora no exterior ou ter bens no exterior, tá? Bens, negócios, investimentos. Então, vamos na manha, como é que se diz? O governo também tributará os bens e direitos objeto de trust no exterior, que é uma forma de administrar o patrimônio em países estrangeiros. É aquela velha história. Eu tenho patrimônio aqui no Japão, eu estou no Brasil. Eu delego uma empresa ou uma outra pessoa para tomar conta desse bem aqui no Japão. Isso é um trust, é um exemplo de trust. Tá? Os trusts são empresas ou instituições no exterior que têm como função terceirizar a gestão de bens e direitos de uma pessoa ou grupo familiar. A pessoa física residente no país poderá optar por atualizar seu valor e bens de direitos no exterior informados na sua declaração para o valor de mercado de 31 de dezembro de 2022 e tributar a diferença para o custo de aquisição. A alíquota será de 10%. O que isso quer dizer? Todo mundo que tem bens e valores, no caso, direitos, no exterior, vai ter que fazer uma declaração para o, como é que se fala assim, no imposto de renda diferenciado, atualizando o que você tem. É isso aqui que está falando, atualizando o que você tem, né, para o valor de mercado 2022. Então você pode usar as datas, geralmente quem tem tudo catalogado, tem tudo registrado direitinho, no valor de até dezembro de 2022. E nisso vai ser tributado em 10% só.
Então você vê que essa medida provisória, ela pede que todo mundo atualize os investimentos ou as casas que eles têm, tá, no exterior. Isso é, se a pessoa estiver no Brasil ou tiver algum outro trust, um trust, alguma outra coisa parecida. Para você que está no Japão direto, isso não te afeta agora. Tá? Mas caso você retorne para o Brasil um dia, você já sabe, né, o que vai pegar. Então as pessoas vão ter que ver um meio de não deixar isso visível no radar. O que você acha que saiu o My Number no Japão? É esse tipo de coisa também. É esse tipo de radar para pegar o que a pessoa tem, seus ganhos, tá? E ver se ela está andando direitinho para ela não, como é que se fala assim, não deixar de pagar os seus impostos, todos ali na risca. Por que eu falo esse tipo de coisa? Tinha pessoas, eu falo que tinha pessoas por quê? Antigamente, né, tem pessoas que pegavam e faziam declarações de gasto com remédios e médico, para poder receber um certo abatimento no, como é que se fala, assim, imposto de renda do Japão. Só que, agora com o My Number atrelado, se a pessoa fizer essa declaração de forma errada, eles vão detectar ali a discrepância. E nisso eles vão ver que a pessoa está mentindo. E nessa brincadeira toda, vai ser taxada de forma que ela deveria ser, além da multa por estar mentindo. Então tem umas coisas aí que tem que se tomar cuidado, sim. Então aqui na matéria também eles colocaram, né, algumas siglas, né, tem o CETLA. Pessoa física destinada a bens e direitos de sua titularidade para formar o trust. Que são coisas que aparecem aqui na medida provisória. Tá? São alguns aqui, acho que dá para você ler, né? A administração do trust é o trustee. Pessoa física ou instituição responsável por administrar os bens e direitos do trust. Tá? Então, se você delegou alguma outra pessoa ali para tomar conta dos seus bens no exterior, você praticamente está fazendo um trust. Beneficiários, não preciso falar, né, que isso aí já é básico. Né? Distribuição. Qualquer ato ou disposição de bens e direitos de objeto do trust em favor do beneficiário, como a disponibilização da posse, usufruto e propriedade de bens e direitos. Por isso que tem aquela ideia de paraíso fiscal, vários laranjas no meio e etc. Tá. Escritura do trust, trust deed, ato escrito para manifestação de vontade do instituidor que rege a constituição e o funcionamento do trust. Então, é a vontade de quem está, como é que se fala assim, delegando como é que se fala, suas posses para outras pessoas, o que ela quer ali com aquilo. Tá? E a carta de desejos, letter of wishes, né? Que o ato suplementar aqui pode ser escrito pelo instituidor em relação às regras do funcionamento do trust e a distribuição de bens e direitos para os beneficiários. Então, a pessoa que toma conta do trust, como é que ela vai fazer a divisão das coisas? Então, a medida provisória estabelece que serão tributados como impostos de renda de pessoa física, por isso que eu estou falando que é perigoso para nós que estamos aqui no Japão, e os rendimentos ou ganhos de capital aferidos a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, você vai ter até dia 31 de dezembro de 2023 para você começar a tomar as suas providências para não cair no radar, tá, dessa medida provisória, se você não quiser perder dinheiro. Os saldos tributados serão considerados com acréscimo patrimonial na data em que houver o pagamento do imposto. O pagador de impostos pode optar pela atualização dos bens e direitos de objeto de trust em relação às quais a pessoa física seja definida como titular. Isso no caso do trust. Segundo a MP, no caso a medida provisória, a opção poderá ser exercida em conjunto ou separadamente para cada bem ou direito no exterior. Então você pode fechar um pacote inteiro, declarar tudo ou declarar tudo separado. O imposto deverá ser pago até 30 de novembro deste ano. A pessoa não poderá atualizar os valores e bens e direitos que não tiverem sido declarados no ano calendário de 2022.
A declaração deve ser entregue até dia 31 de maio de 2023. Então já dá para você sacar aqui que se alguém tiver que fazer alguma atualização já para cair na malha do Lula, no caso assim, dessa medida provisória, tem que ser feita agora. Tá? Já para poder entrar nos eixos com o governo Lula. Já para poder pagar seus tributos direitinho para ficar quites com o imposto de renda. Lucros de entidades. O governo também tributará, tá, o lucro de entidades que são controladas no exterior por pessoas físicas residentes no Brasil. É aquilo que eu falei. A pessoa lá monta uma empresa aqui no Japão e ela vai para o Brasil. Aí de lá do Brasil, ela administra as coisas aqui, por via de um trust ou algo parecido, algum gerente, alguma outra coisa parecida. Só que ela vai ser tributada lá. Tá? Porque se ela não fizer essa declaração, que ela tem bens aqui, ou alguma empresa, alguma outra coisa, se a Receita Federal Brasileira constatar esse tipo de coisa e pegar, você já sabe a confusão que vai dar para a vida da pessoa. Eles vão destrinchar a vida inteira da pessoa, dependendo, eles vão cobrar até a mais, tá? Do retroativo que ela deveria pagar. Então, é aquela velha história. É bom andar direitinho? É bom andar direitinho. Você pode não querer andar direitinho, mas é aquela velha história. Você vai ter que usar meios para você, não digo sonegar, mas para você ter isenções. Aquela velha história dos R$ 6.000 ali é o meio de você obter isenções. Então, quando você for repatriar dinheiro, no máximo até 6 mil, até 5.999. Se chegar a 6 mil, você já é tributado. Então, tem que ser abaixo disso. Então, já dá para você ter essa ideia. Da mesma forma que quem faz investimentos no exterior, tá, tem que ser até esse limite também. Só que tem que ser um pouco abaixo disso. Porque, pelo que eu andei lendo, a tributação vai ser no total, não vai ser apenas nos ganhos. Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque existe uma lei no Brasil, nessa parte de investimentos, que os investimentos em si, eles são até R$ 20.000, eles são isentos. Só que aí entrou essa MP, que jogou tudo para o alto, a lei antiga. Então não dá para saber como é que vai ficar, o que vai valer realmente, se é o dos 20 mil ou se é esse de 6 mil. Só que na questão de segurança, vá pelos 6 mil do que os dos 20 mil. Só que o dos 20 mil é por rendimento. Então, o que você investiu ali não conta. Se você ganhou rendimentos até 20 mil, você não era tributado no imposto de renda. Diferentemente dessa MP aqui. Então já dá para você sacar por A mais B a confusão que vai dar daqui para frente. Por isso que eu falo, é perigoso para nós que estamos aqui no exterior, aqui no Japão, por exemplo, ou seja o brasileiro que está em Portugal, ou seja o brasileiro que esteja na Alemanha, vai ser perigoso igualmente. Tá? O governo também tributará o lucro de entidades que são controladas no exterior por pessoas, aqui já foi, né? Valerá para ganhos com royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, é aquela velha história. Se você tem uma casa aqui no Japão, foi para o Brasil, deixou essa casa na mão de uma imobiliária ou na mão de uma pessoa para pegar o aluguel e mandar para ela para o Brasil, se lascou. Porque entra aqui, aluguéis, ganhos de capital, aplicações financeiras e intermediação financeira. Ah, japonês, mas eu vou usar um trust. E aquele trust, no caso assim, aí só que aquele trust ele não vai mandar o dinheiro direto para mim. Ele vai mandar para uma outra pessoa. Olha só o que essa MP tem nesse meio. A Receita Federal também analisará as declarações das pessoas próximas ao possível beneficiário com seus rendimentos. Então é aquela velha história. Não adianta. Tipo assim, eu sou a pessoa que delegou um trust. Só que esse trust ele vai mandar para uma outra pessoa. Eu vou ser investigado, aquela outra pessoa vai ser investigada e outras pessoas também serão investigadas, de acordo com isso aqui. Olha só. Pessoa física que o cônjuge ou companheiro ou parente consanguíneo ou afim até terceiro grau da pessoa física residente no país. Então é aquela velha história, dependendo, pode ser mãe, pode ser irmão, pode ser primo,
parentesco, alguma outra coisa parecida. Que tiver todas as ligações ali, todas elas serão investigadas. Pessoas jurídicas, que é no caso de pessoa física, tá? Pessoa jurídica cujos diretores ou administradores forem cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins até terceiro grau da pessoa física residente no país. Então, entra na mesma linha, só que de pessoa física e pessoa jurídica. Então, se você, mesmo que você não tenha abertura de firma ou já tem uma firma aberta, vai entrar e todas as pessoas ao seu redor ali, até o parentesco de terceiro grau, vão ser investigadas. Por isso que eu falo que essa MP está fechando muito o cerco para evitar os famosos laranjas. Pessoa física, pessoa jurídica, da qual a pessoa física residente no país for sócia, titular ou cotista. Igual aquela velha história. Tem uma pessoa física no Brasil, tá? Que ela tem parceria com uma pessoa jurídica fora do país. For sócia, titular ou cotista. Um exemplo, a pessoa está no Brasil, é uma pessoa física, mas a pessoa aqui do Japão, ela é uma pessoa jurídica. Tá? Entra aqui também. Pessoa física que for sócia de pessoa jurídica, na qual a pessoa física residente no país seja sócia, titular ou cotista. É aquela velha história. Eu sou físico, tenho uma pessoa jurídica que tem uma pessoa física ali por trás, tá? Para evitar os famosos laranjas, tá? E nisso vai ser investigado também. Então você vê que eles estão fechando o cerco de uma tal forma, sim, é perigoso, pô, pra caramba. Segundo o Ministério da Fazenda, as medidas anunciadas devem resultar na arrecadação de 3,25 bilhões ainda em 2023, né? E de 3.059 bilhões em 2024. Né? Mas isso aqui, só que isso aqui, o que é? É para cobrir o arrombo que está se formando. Então, eles estão tentando tributar de qualquer maneira. Ó, medidas provisórias que têm o poder de lei entram em vigor no momento da publicação. Então, você viu que já foi publicado e já está valendo. O texto, no entanto, deve ser aprovado pelo Congresso em 60 dias e prorrogáveis por mais 60. Grande é a chance disso aqui ser aprovado. Eu não vejo o porquê disso aqui não ser aprovado, a não ser que a oposição do Brasil caia matando. Caso contrário, ela vai ser aprovada. Tá? Me desculpe, o computador é lentinho aqui, então vamos aguardar um pouco. Mas já deu para você ter uma noção de quão perigoso a coisa tá para as pessoas perderem renda na forma de tributação? Mas vamos lá, vamos destrinchar agora essa medida provisória. Desculpa, deixa eu molhar a garganta aqui, porque, como é que se diz, estou falando pra caramba de forma rápida e nisso acaba, como é que se diz, secando a garganta. Se tiver um travamento no meio do vídeo, me desculpa, tá? Até porque o note é meio lento, então pode ser que aconteça uma travada ou outra. Mas vamos lá. Medida provisória 1171, de 30 de abril de 2023. Então você vê que foi 2 dias. Dispõe-se sobre a tributação de renda auferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras em entidades controladas e trusts no exterior. Altera os valores da tabela mensal do imposto sobre a renda de pessoa física, que trata no artigo 1 da Lei 11.482, de 31 de maio de 2007. E altera os valores e deduções previstos no artigo 4 da Lei 9.250, de 26 de dezembro de 95. O presidente da República, no uso da atribuição, lhe confere o artigo 62 da Constituição, que adota a medida provisória, com força da seguinte medida provisória, com força de lei. A medida oferida, né, a pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras, entidades controladas por trust no exterior, será tributada pelo imposto sobre a renda de pessoa física, né, o famoso imposto de renda de pessoa física, segundo disposto nessa medida provisória. Então vamos lá. Vocês lembram o que era o caput, né? Está aqui o famoso caput.
Os rendimentos que trata o caput, tá? A ideia do caput seria isso aqui, tá? A pessoa física residente no país computará a partir de 1º de janeiro de 2024 de forma separada dos demais rendimentos dos ganhos de capital na declaração de ajuste anual. É essa declaração aqui que eles querem que as pessoas façam, tá? De forma separada do imposto de renda de pessoa física, para poder atualizar os bens das pessoas no exterior. Então, o caput é tudo isso aqui. Então, para eles não terem que ler tudo isso aqui de novo, eles já colocam caput. Então, a pessoa já sabe o que é, tá? Então, vamos lá. Tanto que eu li para vocês, então já vou até fechar a janelinha do caput aqui. Os rendimentos que trata o caput ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda no ajuste anual, pelas seguintes alíquotas, não se aplicando a nenhuma dedução com base de cálculo. 0% sobre a parcela anual dos rendimentos, não ultrapassar 6 mil ienes, 6 mil reais. Então, você vê que é anual. Tá? Então, se você tiver rendimentos anual que ultrapasse os 6 mil reais, meu, tu tá lascado, tu já caiu na malha do leão. Tá? Então já dá para você sacar o quê? Com o dólar a 5 reais, para você alcançar 6 mil é isso aqui. Ó. O que você acha que o Lula fez isso aqui? Meu, ele vai arrancar dinheiro de muita gente, mas muita gente. Meu. Então vai ter que tomar um certo cuidado, até na hora de repatriar. E eu tinha falado, né, na repatriação do dinheiro, na questão até 6 mil. Mas você vê que são 6 mil anuais. Tá? Então, se você fizer 6 mil, 6 mil, 6 mil, 6 mil ao longo dos meses, tu lascou. Tá? Tu vai ter que ver uma outra forma de repatriar esse dinheiro. Porque senão, já viu aqui, né? São 6 mil, parcela anual, né, de rendimento. Então, uma parcela de 6 mil anual já mata tudo. Alíquota de 15% sobre a parcela anual dos rendimentos que excedem os 6 mil, que não ultrapassem os 50 mil. Então, se você tiver rendimentos aqui no Japão, por exemplo, no Banco do Brasil, que ultrapassem os 6 mil e não ultrapassem os 50 mil, você vai ter que pagar 15%. Só que, é aquilo que eu falo, os juros do Japão é muito baixo. Então, dependendo do que você ganha ali, quando você for pagar esses tributos, uma boa parte vai embora. Por causa dos ganhos ser baixos, por causa dos juros baixos do Japão. Então, dependendo, vale a pena deixar dinheiro no Banco do Brasil, dependendo, não vale a pena. Por isso que eu falo que o Banco do Brasil, dependendo aqui no Japão, ele vai sofrer diretamente, por causa dessa MP aqui. É a mesma história. Se a pessoa voltar para o Brasil, porque antigamente muitas pessoas faziam o seguinte, elas deixavam o dinheiro no Banco do Brasil, voltavam para o Brasil, e do Brasil mexiam com o dinheiro da conta do Banco do Brasil aqui, porque era só ir numa agência do Banco do Brasil e pedir para retirar o dinheiro da conta do Banco do Brasil daqui. Porque nisso a pessoa não perderia. No caso, assim, com conversões. Né? Um exemplo, a pessoa volta para o Brasil, o dólar está X e o valor do iene está X. Dependendo do tempo que ela ficou no Brasil, o dinheiro ficou no Japão, pode ter aumentado esse valor. Então a pessoa ela ganhava. Então ela usava esse dinheiro aos poucos. Mas se ela fizer isso agora, ela vai cair na malha. Então muita gente não vai mais deixar dinheiro no Banco do Brasil, não vai fazer investimentos no Banco do Brasil. Para não cair na malha. E aí? Por isso que eu falo que dependendo do Banco do Brasil, ele vai ser afetado diretamente. Eu não sei se o Haddad e o Lula pensaram nisso. Só que, como é que se fala assim? Aí é aquela velha história. O valor de ações do Banco do Brasil, esse tipo de coisa, vai lá para o pé. Tá? Isso eu estou falando de Japão. Tem outros países também que o Banco do Brasil faz parte. E nessa brincadeira toda, você acha que não vai ser afetado? Vai ser afetado. Vai ser afetado como uma instituição pelo todo. Tá? Então já dá para você sacar que muita coisa não vai ser legal. Tá?
até pelo Banco do Brasil. E olha que é uma coisa, como é que se fala assim, estatal, né? Mas vida que se segue. Então, se ultrapassar os 50 mil, tá? Vai ser 22 mil, 22 mil, desculpa, 22,5% de alíquota, tá? Os ganhos de capital percebidos pela pessoa física residente no país na alienação, na baixa ou na liquidação dos bens e direitos localizados no exterior não constituem aplicações financeiras nos termos dessa medida provisória, que permanecem sujeitos às regras de tributação dispostas aí no artigo 21 da Lei 8.981 de janeiro de 95. Então vamos ler de novo aqui. Os ganhos de capital percebidos pela pessoa física residente no país da alienação, na baixa ou na liquidação dos bens e direitos localizados no exterior não constituam aplicação financeira nos termos desta medida provisória. Então, quanto a pessoa, dependendo da forma, tá? Tem que ser o que consta nessa lei aqui. Dependendo da forma que a pessoa fazer a venda disso, ou passar para frente os bens e direitos localizados no exterior, que entrem nesse artigo aqui, não vão entrar na MP. Quais são eles? Só Deus sabe. Mas você vê que eles já fazem logo uma ressalva ali, já para ficar meio esperta a coisa. Os rendimentos auferidos a partir de 1º de janeiro de 2024 em aplicações. Ô, miséria. Desculpa, sabe como é que é? Problema técnico. Acabou clicando ali, olha que miséria. Mas, menino, não vou ler tudo isso agora, não. Gomen, tá? Problemas técnicos, vamos lá. Só para fazer eu passar vergonha, né? Mas é brincadeira mesmo, viu? Rapaz, mas como tem medida provisória, né? Olha só, medida provisória número 692 de 2015. Tá? Paciência comigo, Gomen. Deixa eu aproveitar, molhar o bico. Ai, ai. Voltamos aqui, vamos lá. Aqui. Os rendimentos oferidos a partir de 1º de janeiro de 2024 nas aplicações financeiras no exterior pela pessoa física residente no país serão tributados da forma prevista no artigo 2. Inciso 1. Para fins de disposto deste artigo, considera-se aplicações financeiras, exemplificamente, depósitos bancários, né, aquilo que eu já havia explicado antes. Depósitos bancários, certificados de depósito, costas de fundos de investimento, com exceções daqueles tratados com entidades controladas no exterior. Instrumentos financeiros de apólice de seguro, certificação de investimentos ou operações de capitalização, depósitos em cartão de crédito, fundo de aposentadoria ou pensão, por isso que eu falei que do Chacai ali, não tenho certeza se isso vai entrar nessa medida provisória, mas se entrar, o pessoal vai ser tributado. Títulos de renda fixa, renda variável, derivativos e participações societárias, com exceção daquelas tratadas como entidades controladoras no exterior. Porque entidades controladoras no exterior, elas vão ser tributadas de uma outra forma. Rendimentos, remuneração reproduzida, no caso, produzida, pelas aplicações financeiras, incluindo exemplificativamente, variação cambial de moeda estrangeira em frente à moeda nacional. O que isso quer dizer? O ien ele tem uma cotação, o real tem outra cotação. Tá? Então, se você
obtiver lucros sobre o real, tá? O ien tiver lucro sobre o real, você vai ser taxado. Simples assim, tá? Então, independente da moeda. Por que eu falo isso? Porque tem um tópico que eles falam só de dólar. Só que, como isso aqui é uma medida provisória com tributação para o exterior, ele pega todas as moedas, não só o dólar. Por isso que eles fizeram essas medidas, essas leis aqui, só que eles, eu acredito que eles não fizeram uma revisão ou comeram, como é que fala assim, a famosa bronha, tá? Deixaram pular essa parte, que ficou meio complicada ali a interpretação, mas são todas as moedas aqui. Lendo de novo. Exemplificativamente, variação cambial de moeda estrangeira frente à moeda nacional. É aquilo que eu falei, mesma coisa, o dólar frente ao real. Na hora da conversão do dólar, se você tiver lucros ali, diante do real, você vai ter que pagar a alíquota, tá? Se você ultrapassar o limite de isenção. Juros, prêmios, comissões, ágio, deságio, participação dos lucros, dividendos, ganhos em negociações no mercado secundário, incluindo ganhos de venda em ações, entidades não controladas em bolsa de valores no exterior. Aumentar. Vai ficar mais fácil. Os rendimentos que trata o caput já sabe o que é, serão computados no DAA. DAA é aquele formulário de atualização dos bens no exterior, submetidos à incidência do imposto de renda de pessoa física, no período da apuração que forem efetivamente recebidos pela pessoa física, no resgate, na amortização e na alienação, no vencimento ou na liquidação das aplicações financeiras. Então, já deu para você sacar aqui, que é no momento do resgate, quando você pega o dinheiro, tá? Na amortização, se você for usar para tentar sanar alguma dívida, por exemplo, vai amortizar alguma dívida, caso de alienação, ou vencimento, ou na liquidação das aplicações financeiras. Então já dá para você sacar que, independente de qualquer forma, a partir da hora que você obtiver algum lucro ali, você vai ter que pagar. Os lucros apurados, para não ler de novo, famoso caput. Tá? Para fins do disposto na medida provisória, serão consideradas como controladas as sociedades e demais entidades personificadas ou não, incluindo fundos de investimento, fundações em que a pessoa física. Aí vem aqui. Detiver de forma direta ou indireta, isoladamente ou em conjunto, ou em outras partes, inclusive a função existência de acordos de votos, direitos que lhe asseguram a preponderância nas deliberações sociais, ou poder de eleger ou destituir a maioria dos seus administradores. Então, no caso assim, acionistas. Se a pessoa for acionista ali, ela for majoritária, ou tiver poder de voto. No caso assim, geralmente quem tem isso tem aplicações, tem investimentos, né? Ali no caso assim, ele é cotista, no caso, o acionista da empresa. Então já dá para você sacar, por isso que entrou aqui. Tá? Então essa pessoa, grande provavelmente, ela terá lucros. Possuir direto ou indiretamente, ou isoladamente, ou em conjunto, com pessoas vinculadas com mais de 50% da participação da capital social. É aquilo que eu havia explicado antes. Tá? Que a pessoa é uma cotista, um acionista ali, o equivalente nos direitos da percepção de seus lucros ou recebimento de seus ativos na hipótese de sua liquidação. Aí entra aquela velha história, dependendo do mercado de ações, etc., fundos imobiliários. Tá? A fim do disposto do inciso 2, né, do parágrafo 1º aqui, será considerada a pessoa vinculada, a pessoa física residente no país. Aí entra aquilo lá que já foi explicado naquela outra matéria. Né, que todo mundo ali vai fazer parte de investigação.
Só que aqui ele está sendo um pouco mais detalhado. Para fins de aplicação dispostos, aí tem uns incisos ali, tá? O inciso 3 aqui, tá? 3 e 4, tá? Tá? Serão consideradas participações representarem mais de 10% do capital votante. Então você vê que mesmo que você tiver uma pequena participação ali, já 10%, porque dependendo de 10% não é muito. Tá? Tenta imaginar, por exemplo, o tamanho de uma Apple, 10%. Aí você pega um Nubank, 10%. Tá? Você vê que são coisas diferentes. Sujeitam-se a regimes tributários desse artigo somente as controladas que se enquadrarem em uma de mais das seguintes hipóteses. Aí tem os raios dos outros artigos ali que linkam para cá. Apurem a renda ativa própria inferior a 80% da renda total. 80% da renda total inferior a, por exemplo, 79% da renda total, pô, é muita coisa. Aqui, inciso 5º aqui. Para fins de disposto desse artigo, considera-se renda ativa própria, aquela obtida diretamente pela pessoa jurídica mediante a exploração de atividade econômica própria, excluída das receitas decorrentes exclusivas de. Só que aqui eles estão falando de pessoa jurídica, né? Royalties, juros, dividendos, participações societárias, aluguéis, ganhos de capital, exceto na alienação, sociedades ou ativos de caráter adquiridos por mais de 2 anos. Aqui a coisa ficou confusa. Porque aqui ele fala de pessoa física. Tá? Você vê que aqui ele já joga para pessoa jurídica. Então tem que ver como é que no ato ali da lei, como é que vai ser, como é que se fala assim, eles vão interpretar isso aqui. Então você vê que uma coisa está complicando a outra. Por isso que eu falo que tem que tomar muito cuidado com a interpretação. Essas leis aqui, basicamente, deveria ser interpretada como se fosse jogo do bicho. Porque é o que tá, vale o que está escrito. Só que na forma que está escrito aqui, a coisa está meio complicada. Vamos lá, de novo aqui. Apuradas, as controladoras que tratam desse artigo serão apurados de forma individualizada, em balanço anual, da controlada no exterior, elaborado com observância aos princípios contábeis, de acordo com o disposto na legislação. Convertidos em moedas nacional pela cotação do fechamento do dólar dos Estados Unidos da América, divulgado para venda do Banco Central do Brasil para o último dia útil do mês de dezembro. Aqui, você vê que aqui eles só falam de dólar, eles não falam de outras moedas. Só que aquilo que eu havia explicado, como é uma taxação para o exterior, era nesse ponto que eu queria chegar, que é uma taxação em relação ao exterior, você vê que ele pega outras moedas, como foi falado ali em cima. Vamos ver se eu consigo achar de novo. Vamos ver se eu acho. Aqui. Remuneração produzida pela aplicação financeira, incluindo exemplificativamente variação cambial de moeda estrangeira frente à moeda nacional. Então você vê que aqui ele dá uma ampla gama. Ali ele só fala da moeda americana. Então você vê que eles fizeram a lei, mas a coisa está meio confusa ali. Mas claro que vai valer isso aqui, não vai valer aquilo lá. Então vai ter muita coisa aqui que a coisa vai estar estranha. Tá? Não poderão ser objeto de atualização. Tá? Bens ou direitos que não tiverem sido declarados naquele formulário, tá? E a pessoa não declarar até o dia 31 de maio de 2023. Esse DA, aquele formulário lá, que é a parte do imposto de renda de pessoa física. Bens ou direitos que tiverem sido alienados, baixados ou liquidados anteriormente à data de formalização da opção que trata desse artigo. Então, todos os bens que vão antes disso aqui não entram.
Joias, pedras, metais preciosos, obras de arte, antiguidade, valor histórico ou arqueológico, animais de estimação ou esportivos, material genético de reprodução animal, sujeitos a registro em geral, ainda que em alienação fiduciária. Então você vê que joias, metais, então você pode investir de forma tranquila, tá? Em joia, pedras e metais preciosos, obras de arte, antiguidades, que você não vai cair nisso aqui. Então você vê que aqui já tem uma brecha, tá? Para você, como é que se diz, investir sua grana, tá? No caso, quero repatriar meu dinheiro para o Brasil sem ter que pagar taxa nenhuma. Vou lá e compro um monte de pedra preciosa e metal precioso. Compro ouro, platina, esse tipo de coisa e levo para o Brasil. Chego no Brasil, eu vendo. E aí? Vai precisar de pagar? Não, não vai precisar pagar nada, de acordo com o que está aqui. E aí? A opção que trata esse artigo somente se consumará e se tornar definitiva o pagamento integral do imposto. Né? Então, tem que pagar tudo. Não poderão ser aplicados quaisquer deduções percentuais ou fatores de redução à base de cálculo, ou alíquota ou montante devido ao imposto que se trata esse artigo. Então, não tem como mudar as alíquotas desse, como é que se fala? Desse artigo. Ou é aquele de 15% lá, ou é o de 22,5%. Não tem chora-me-dói, a não ser aquele de 10% se a pessoa fizer a atualização com valores até 2022 do DAA. Caso contrário, especificamente no caso de controladores no exterior enquadradas ou não na hipótese prevista, né, do inciso 4 do artigo 4, a pessoa física que tiver optado pela atualização até 31 de dezembro de 2022, na forma prevista do artigo 10, poderá optar separadamente por atualizar o valor de mercado para o período de 1º de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, com pagamento da alíquota definitiva de 10%. Então é aquela velha história. O governo Lula está tá te dando uma opção. Se você fizer a sua atualização, você paga 10%. Se não, já sabe, né? O imposto que se trata nesse artigo deveria ser pago até 31 de maio de 2024. Tá? Aí vem aqui para disposições finais. A cotação deve ser utilizada para converter os valores em moeda estrangeira para moeda nacional. É a cotação do fechamento da moeda estrangeira divulgado para venda pelo Banco Central do Brasil. Então você vê que aqui ele já fala de moeda estrangeira, independentemente do dólar. Para a data do fato gerador, ressalvadas pela disposição específica prevista nessa medida provisória. Aí tem as tabelas ali, fala parará, parará, parará. Aí tem as tabelas deduzíveis aqui. Vamos ver se tem mais alguma coisa. Ó. Luiz Inácio Lula da Silva, Haddad. Vamos ver. A dedução permitida pelo inciso 5º do caput aplica-se exclusivamente à base de cálculo relativamente aos seguintes rendimentos assegurados. Nos demais casos, a dedução de valores pagos a esse título por ocasião da apuração da base de cálculo para não ajudou em nada. Do cálculo com vínculo empregatício ou de administradores. Então, dependendo do cálculo de vínculo empregatício, pode usar uma dedução, né, pelo inciso 5º. Aí tem que achar qual que é o inciso 5º lá. E, cara, não faço ideia de qual que seja o inciso 5º. Mas tá bom. Proventos de aposentados e pensionistas, quanto a fonte pagadora for responsável pelo desconto e pelo respectivo pagamento das contribuições previdenciárias. Então isso aqui pode ser que entre na parte de dedução.
está permitida pelo inciso 5º, só que ali não mostrou qual que é o inciso 5º do caput. Tá? Deve ser lá em cima, lá, o inciso 5º do caput. Tá? Deve ser lá no começo do negócio. Depois o inciso 2, caput do artigo 8. Então tem que pegar de novo e destrinchar. Então você vê que pode ser que a parte de aposentadoria e pensionista escape disso. Alternativamente, as deduções que tratam o caput poderá ser utilizado como desconto simplificado mensal correspondente a 25% do valor máximo da faixa da alíquota zero da tabela progressiva mensal. Caso seja mais benéfico ao contribuinte, dispensada a comprovação de despesa e a indicação de sua espécie. Então já dá para você sacar que tem muita coisa aí que a coisa vai ficar esquisita. Tá? Até fazer a... Cadê aqui? Estou tentando achar o inciso 5º, mas até agora... Você vê que eles falam do inciso 5º, mas não consta aqui o inciso 5º. Tá? Eu, pelo menos, aqui, capítulo 4. O artigo 8 foi comentado ali, mas o inciso 5º eu não achei. Tá? Comi bronha mesmo aqui na coisa. Então já dá para você sacar por A mais B que vai ter muita coisa complicada aqui. Vai ter muita coisa complicada. Daí você vai ter que tomar cuidado com esse tipo de coisa. Se você tem bens no Japão, se você vai ganhar ganhos provenientes de aluguel ou de alguma empresa de pessoa jurídica que você tem aqui no Japão, que vai repatriar. Se você tem dinheiro no Banco do Brasil ali, investido, não só em poupança, mas se você fez algum outro investimento ali no Banco do Brasil, vai entrar também. Tá? E a alíquota de 6 mil, dependendo da quantidade do montante que a pessoa tiver ali, ó, é isso aqui. Então a pessoa vai ter que pagar. Então já dá para você sacar por A mais B que tem muita coisa perigosa por aí. Tá? Então você vai ter que ver uma maneira de você resguardar o seu dinheiro para você não ficar perdendo nessa pagação de imposto. Porque dependendo do que você investiu num banco japonês, dependendo da quantidade da taxa de juros, quando você pagar essa alíquota, por exemplo, de 10%, caso você faça a atualização ali, você perdeu totalmente os juros. Voltou a estaca zero. Então tem que se tomar cuidado com certas coisas, tem que se tomar muito cuidado para você não perder dinheiro. Da mesma forma, quando você for repatriar, mandar dinheiro para o Brasil, dependendo dos montantes ali, você vai cair na malha. Tá? Então você vai ter que ver uma forma, entre aspas, tá, de pulverizar essas remessas para que você não caia na malha. Porque senão também vai ter que pagar tributação. E aí? Aí você paga a tributação por remessa, o pagamento de imposto, né, para o dinheiro de lá, mais esse imposto de renda de pessoa física. Então você vê que é mais uma tributação para comer o dinheiro da pessoa. Então já dá para você sacar por A mais B o perigo que isso dá. Espero, entre aspas, ter esclarecido um pouco do perigo. Sei que o vídeo ficou compridaço, tem muita coisa confusa no meio, tá? Até eu ali, eu vou ter que pegar para procurar direito aqueles incisos ali, aquele inciso 5º para ver a parte ali. Mas você vê que a parte de aposentadoria pode ser que escape, tá, disso. Só que ele tem uma alíquota também, ele tem uma porcentagem ali, você vê que parece que 25%, tá, da coisa ali no final. Cadê? Vamos lá. Alternativamente, as deduções que tratam o caput poderá ser utilizado desconto simplificado geral correspondente a 25% do valor máximo da faixa da alíquota zero, né, da tabela progressiva mensal. Tá?
Aí teria que ver qual que é a tabela progressiva mensal. Aí tem a parte aqui, proventos de o que você ganha, tá? De aposentadoria, caso, ou pensionista, quando a fonte pagadora for responsável pelo desconto. Então, quem está pagando ali já vai descontar tudo, né? Pelo respectivo pagamento das contribuições previdenciárias. Então, basicamente, deveria isentar, tá? Quando a fonte pagadora é responsável pelo desconto, já te passa o dinheiro já tinindo, tá? Basicamente. Mas, de qualquer maneira, como, dependendo, se trata de Japão, Brasil, tem que ver se isso vai entrar também. O vídeo ficou compridaço, Gomenasai, tá? Praticamente ó, 1 hora de vídeo. Mas eu acho que já deu para você ter uma ideia de quão perigoso, tá? Ficou essa medida provisória do Lula em relação à tributação. Repito, não é um vídeo de viés político. Tá? Não estou atacando. Ah, porque é Lula, porque é Bolsonaro. Não. Estou falando do perigo dessa medida provisória. Para as pessoas perderem dinheiro as pessoas que estão aqui no Japão perderem dinheiro. Nesse ponto é realmente perder dinheiro, porque se a pessoa ganhou, o dinheiro é dela. Se ela teve que pagar, ela teve um passivo. Aquele passivo fez ela perder. Porque tem aquelas situações, eu deixei de ganhar, a pessoa não ganhou. Tá? É diferentemente de perder. Então as pessoas têm que tomar um certo cuidado com isso. Eu vejo muitas pessoas falando, eu perdi tanto. Mas quanto você tinha? Eu tinha tanto. Mas como é que se você tinha tanto, como é que você perdeu tanto e está com esse tanto? Mas por que não entrou para mim? Porque não, então você não ganhou. Você deixou de ganhar. Tá? Você fez tal coisa que deixou de ganhar aquele dinheiro. É aquela velha história. Bitcoin, mercado de ações. Vendi muito cedo e o negócio rendeu mais. Então eu deixei de ganhar aquela diferença. É diferente de você perder quando você vende na baixa. Então tem que se tomar um certo cuidado com isso. É igual aquela velha história da meritocracia, que eu já venho falando nos outros vídeos também. Meritocracia não é esforço, tá? Meritocracia é o resultado do esforço. Então, quanto mais uma pessoa meritosa ali, é aquela pessoa que apresentou resultados, não é aquela pessoa que se esforçou. Quantas pessoas se esforçam no mundo aí, tá? Dia após dia, e não são reconhecidas, não têm grandes ganhos nem nada. E tem pessoas que se esforçam menos, tá? Em determinadas situações, apresentam resultados e têm os méritos, têm os louros da conquista ali. Você vê grandes exemplos de, como é que se fala assim, de profissões no Brasil. Tá? Uma delas é gari. Quanto esforço um gari não faz por dia? Principalmente aqueles garis que trabalham em cima do caminhão, correndo para cima e para baixo, jogando no saco de lixo. E qual que é como é que se fala assim, o resultado do mérito dele? Você vê que praticamente quase nenhum. Diferentemente de outras pessoas que, dependendo, apresentam coisas, como é que se fala assim, coisas superiores com menos esforço. Tá? Então é aquela velha história. Quanto maior o resultado da pessoa, maior o seu mérito. Tá? Diferentemente. Então vamos parar com como é que se fala assim, com aquele romancismo que meritocracia é esforço puro. Não é. Então, por isso que eu já estou trazendo esse tipo de vídeo, por quê? Para você não perder dinheiro. Tá? Por isso que tem aquela velha história. Meritocracia é apresentar resultados. Eu quero que você tenha seus resultados. Mas sem informação, você não tem como ter o que fazer para resultados. Igual se você morasse no Japão, daqui para frente, e não soubesse dessas taxas como é que fala, de pagamento de alíquota sobre 6 mil reais anuais, quando você repatriasse o dinheiro, você ia perder uma burra de uma grana. Por isso que informação é poder. Quanto mais você sabe, mais você tem condições de trabalhar as coisas para você ter ganhos, não para você ter perdas. Só que é aquela velha história. Conhecimento e informação não é sabedoria. Sabedoria é saber aplicar a informação e o conhecimento.
E muito disso você vai ter que fazer o quê? Tentativa e erro, experiência. Por isso que às vezes aquela velha história. A viagem, né, o trajeto é mais importante que o destino final, porque no trajeto da viagem você está aprendendo, você está ganhando experiência. Então, muitas vezes que a gente acha, nossa, eu tive um revés muito grande, que dor de cabeça, estou passando um problema muito grande. Aquilo ali vai te servir de, como é que se fala? De experiência, para que futuramente você saiba trilhar, ou saiba tomar decisões mais rápidas, que não te deem tanta dor de cabeça. Né? E nós deixamos como é que se fala, o romantismo de lado, e já partimos para a parte prática da coisa. Então, eu espero que, para você que assistiu o vídeo até aqui, tá? Porque é um vídeo de uma hora e pouco, tá? Um vídeo comprido, tá? Mas consiga te ajudar de alguma forma, a você se planejar de alguma forma, para você escapar, tá? Dessa medida provisória, para você não perder dinheiro. Como é que você vai fazer isso? Eu não posso falar, tá? Até porque se eu falasse algo parecido aqui, eu poderia, como é que se fala assim, ser taxado de alguma forma pelo YouTube, né? Como está ensinando coisa ilegal ou algo parecido. É o que eu não quero preservar o canal. Da mesma forma que, meritosamente, eu não tenho quase resultado nenhum. Você vê que o meu canal não cresce em relação a outros canais. Tanto que tem muita gente que fala que eu presto um desserviço no YouTube com certas, como é que se fala assim? Com certas informações. Por quê? As minhas informações vão de contra ao interesse de outras pessoas. Só que é aquela velha história, já provei por A mais B em questão de verdades. Então eu não preciso ficar aqui batendo boca, apontando o dedinho, nem nada. Eu deixo o negócio rolar. Aí com o tempo a verdade aparece. Não preciso brigar, não preciso discutir. No máximo, quando aparece alguém ofendendo, eu já vou lá e dou um ban. Já bano a pessoa, dou um banimento do canal, ela perde o direito dela de falar no canal e acabou. Aí ela vai choramingar onde que ela quiser. Mas já dá para você sacar por A mais B que você precisa se proteger de alguma forma. E é isso que eu estou tentando trazer para você proteger o seu dinheiro de alguma forma. Invista. É aquilo que eu falo para você, invista. Tá? Não deixa dinheiro parado. Porque você viu que o cerco na parte financeira está cada vez mais aumentando, a chance de perder dinheiro é cada vez maior, principalmente nós que moramos no exterior. Tá? Porque o que você poderia ganhar X de investimento, você vai ganhar menos X daqui para frente com essa medida provisória. Então, para você evitar o menos X, invista esse dinheiro, mas invista de uma forma sábia. Tá? Procure vias de investimento, procure vias, né, de você investir a sua grana de uma forma que você tenha ganhos. Só que é aquela velha história. O investimento não é só para ganhos financeiros, tá? Tem ganhos pessoais que você pode transformar futuramente em ganhos financeiros. Ganhos pessoais, ganhos intelectuais, que você pode usar para ganhos financeiros. Da mesma forma que em vez de você pegar esse dinheiro, deixar o dinheiro parado, ou tentar aplicar no CDI, no CDB, no Tesouro Direto, nas letras, né, fundo mútuo ou fundo imobiliário, você pegar e montar um negócio. Você vai empreender. Você vai estar investindo também. Tá? Da mesma forma que se você comprar um livro e ler aquele livro e absorver as informações e o conhecimento daquele livro, é lucro para você. Então, faça investimento de alguma maneira. Tá? Mas não deixe dinheiro parado. Dinheiro parado não te rende nada, sua vida não vai para frente. E você vê que a parte, como é que se fala assim, de impostos estão cada vez maiores, seja Japão, seja Brasil. Então, para você não perder dinheiro aqui no Japão, em relação ao Brasil, só tome cuidado. Veja a forma que você vai fazer a sua repatriação do dinheiro ali, de uma forma segura, que você não precise cair nessa malha do governo. Porque se você cair na malha do governo, você já sabe, né? Por quê? Você pode fazer de forma picada, tá ali, só que deixa eu ficar quieto para não falar demais. Tá?
Boca fechada não entra mosquito. Então vamos encerrar o vídeo por aqui, tá? Praticamente 1h10 de vídeo. Tá? Espero que te ajude de alguma maneira. E até o próximo vídeo. Até mais!